Meu nome é David Parker, e sou geofísico. Durante a maior parte da minha vida, fui um firme crente em fatos científicos, dados e evidências concretas. Ponto. Fé não era algo que eu considerava muito. Eu não era contra a religião, mas se algo não pudesse ser medido, testado ou provado, simplesmente não era real para mim. Conceitos como Deus e céu eram histórias reconfortantes, nada mais. Mas tudo o que eu pensava que sabia mudou em 17 de fevereiro de 2023. Esse foi o dia em que morri, e o que experimentei nesses momentos me assombra desde então. Eu estava estacionado na Antártica há várias semanas, trabalhando com uma pequena equipe de pesquisadores. Nossa missão era investigar sinais eletromagnéticos incomuns emanando de profundezas sob o gelo. Esses sinais intrigavam os cientistas há meses. Padrões estranhos que não se alinhavam com nenhuma atividade geotérmica conhecida, ou forças naturais. Eles também não eram aleatórios. Pulsavam com um ritmo, como algum tipo de padrão. Alguns especulavam que poderia estar ligado a uma atividade vulcânica não descoberta, enquanto outros achavam que poderia estar relacionado a movimentos profundos da Terra, mas não havia uma resposta definitiva. Naquela manhã, acordei me sentindo estranho. Não conseguia explicar, mas algo não parecia certo. Talvez fosse exaustão. Semanas de longas horas em condições brutais podem mexer com sua cabeça. Eu sacudi isso, vesti meu equipamento térmico e me juntei à equipe. Naquele dia, estávamos perfurando mais fundo do que nunca, mirando uma área onde os sinais eram mais fortes. À medida que perfurávamos mais fundo no gelo, as coisas começaram a ficar estranhas. Equipamentos que estavam funcionando perfeitamente a manhã toda de repente falharam. Nosso GPS falhou, e até nossos rádios começaram a captar sussurros distorcidos, sons que nenhum de nós conseguia explicar. Às 11h42, tudo mudou. Um momento eu estava de pé em solo firme, e no próximo, o gelo sob meus pés cedeu. Não foi uma pequena rachadura. Foi como se toda a geleira se despedaçasse sob mim. O gelo, antes espesso e sólido, desmoronou como vidro fino. Eu me lembro da sensação de leveza, aquele breve momento em que você sabe que está caindo, mas sua mente ainda não percebeu. A última coisa que eu vi foi alguém da minha equipe gritando meu nome pelo rádio, e então tudo ficou preto. Mas em vez de sentir dor, senti calma. Eu sabia que deveria estar apavorado, mas não estava. Era como se eu tivesse sido puxado para fora do meu corpo. Eu podia me ver, deitado torcido e quebrado sob o gelo, meio enterrado e imóvel. Eu deveria ter entrado em pânico, mas não entrei. Não havia medo nem dor, apenas uma sensação avassaladora de paz. Foi quando eu os vi, figuras de branco. Seres brilhantes estavam silenciosamente à beira da fissura, me observando. Eles não falaram, mas eu sabia de alguma forma que não eram humanos. Eles irradiavam uma presença que não consigo descrever. Poderosa, mas calma, como se soubessem algo que eu não sabia. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, senti um puxão. Algo forte estava me puxando para cima, longe do gelo e daquelas figuras estranhas. Antes que eu pudesse para oceanos. De repente, eu estava me movendo por um túnel de luz. Mas isso não era apenas luz, estava vivo. Zumbia com energia, envolto em calor e poder ao mesmo tempo. Eu não estava andando, mas estava me movendo, atraído por algo maior. E então eu ouvi uma voz, forte, mais gentil, poderosa, mais calma. No momento em que ouvi, soube quem era. Não precisava que ninguém me dissesse. Era Jesus. David. Ele disse meu nome. E no momento em que ele falou, senti tudo dentro de mim se quebrar. Toda a dúvida, todo o medo, cada parte de mim que uma vez questionou sua existência. Eu me senti exposto, como se ele pudesse ver tudo sobre mim. Mas em vez de julgamento, senti seu amor. Mais profundo e mais forte do que qualquer coisa que eu já conheci. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. O que você está prestes a ver deve ser compartilhado. No momento em que Jesus pronunciou essas palavras, o mundo ao meu redor mudou. O túnel de luz desapareceu, e de repente eu estava em outro lugar. Um lugar que desafiava tudo o que eu já havia acreditado. Eu me vi de pé em solo firme, mas não era como nada que eu já havia sentido antes. Não era gelo, rocha ou solo. Era algo vivo. A superfície sob meus pés parecia pulsar com energia, como se o próprio chão estivesse respirando.
Jesus estava ao meu lado, sua presença irradiando um calor e poder incríveis. Eu me sentia seguro perto dele, como se nada pudesse me machucar enquanto ele estivesse lá. Ele se virou para mim e disse: "Olhe, David, veja o que foi escondido." Eu olhei para a paisagem diante de mim, e o que vi me deixou congelado. Erguendo-se à distância estavam enormes paredes de gelo, muito maiores do que qualquer coisa que eu havia visto durante meu tempo na Antártica. Essas não eram formações naturais. As paredes eram muito perfeitas, muito precisas, como se tivessem sido colocadas ali intencionalmente. A realização me atingiu como um soco no peito. Essas paredes não eram apenas parte do ambiente, eram barreiras. Jesus falou novamente, sua voz cheia de tristeza. "Essas paredes foram colocadas aqui por uma razão," ele disse. "E em breve, o mundo buscará quebrá-las." Eu me virei para olhá-lo, sentindo um pânico crescente dentro de mim. Eu queria perguntar o que ele queria dizer. Mas antes que eu pudesse falar, tudo mudou novamente. De repente, eu não estava apenas vendo a Antártica como eu a conhecia. Eu estava vendo de uma nova perspectiva. Era como se minha visão tivesse se expandido, como se eu estivesse vendo a própria Terra de um plano mais alto. E sob o gelo, vi algo que me deixou frio. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Enterradas profundamente sob aquelas paredes congeladas estavam estruturas vastas, formações extensas que se estendiam muito além do que eu podia compreender. Elas não eram naturais. Foram construídas, fortalezas colossais e designs simétricos esculpidos na terra. Algumas pareciam cidades, outras como monumentos retorcidos que pareciam pulsar com uma energia estranha. O que quer que fossem essas coisas, eram antigas, mais antigas do que qualquer coisa que a humanidade já havia descoberto. A voz de Jesus cortou meus pensamentos. Elas foram seladas há muito tempo, por uma razão. Eu assisti em horror, enquanto a visão mudava novamente. Vi cientistas, pessoas como eu, perfurando cada vez mais fundo, perturbando inconscientemente o que havia sido mantido dormente por séculos. Eles acreditavam que estavam descobrindo uma história perdida. Mas o que realmente estavam fazendo era acordar algo muito mais antigo e muito mais perigoso do que qualquer um de nós poderia imaginar. Então eu vi algo pior, figuras se movendo dentro daquelas estruturas enterradas. Elas não eram humanas, e também não eram extraterrestres. Esses seres eram formas escuras e retorcidas que pareciam rastejar pelo gelo, como sombras vivas. Sua presença fazia o próprio ar parecer mais pesado, frio e sufocante. Eu sabia instintivamente que essas entidades haviam sido presas por uma razão, e a humanidade estava prestes a libertá-las. Eles acreditam que estão desbloqueando conhecimento, disse Jesus, sua voz cheia de tristeza. Mas estão desencadeando um grande engano. A visão mudou novamente, e desta vez eu vi o futuro. Transmissões de notícias anunciavam uma descoberta maciça na Antártica. E repórteres chamavam de o maior avanço científico do nosso tempo, alegando que civilizações ocultas haviam sido encontradas sob o gelo. Líderes políticos saudavam isso como prova de que a humanidade nunca esteve sozinha, que esses seres estavam aqui para nos guiar e nos ajudar a evoluir. Mas eu sabia a verdade. O que o mundo seria informado era uma mentira. Esses seres não estavam aqui para ajudar. Estavam aqui para enganar. Jesus me avisou que o mundo abraçaria esses chamados avanços. Eles ofereceriam soluções para doenças, promessas de energia infinita e até prolongariam a vida humana. Mas por trás dessas promessas havia uma armadilha, uma que separaria as pessoas de Deus. Eles virão disfarçados de salvadores, Jesus avisou, e muitos os seguirão de bom grado. Eu assisti enquanto as pessoas se alinhavam ansiosamente para aceitar o que estava sendo oferecido, uma nova maneira de viver, algo que o mundo chamaria de progresso. Mas Jesus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Cada pessoa que aceitava estava entregando algo muito maior. Suas almas ficavam opacas, como se sua conexão com Deus estivesse desaparecendo. Eles ainda estavam respirando, ainda se movendo, mas espiritualmente estavam perdidos. Jesus se virou para mim mais uma vez, seu rosto cheio de uma tristeza tão profunda que me abalou até o âmago. Você deve avisá-los, ele disse. Diga-lhes o que você viu. Diga-lhes para ficarem perto de mim.
porque em breve a porta se fechará. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, tudo desapareceu. A luz desapareceu, e eu senti que estava sendo puxado de volta, mais rápido e mais rápido, como se estivesse caindo na escuridão. Eu ofeguei por ar, e quando abri os olhos, estava de volta ao meu corpo, cercado por médicos, minha equipe pairando por perto, seus rostos pálidos de choque. Mais tarde, soube que eu havia estado morto por 12 minutos. Embora eu não tivesse pulso nem respiração, encontrei-me vivo, transformado para sempre. Se você ficou comigo até aqui, quero expressar minha gratidão por ouvir minha história. Entendo que algumas partes podem parecer inacreditáveis, mas asseguro-lhe que é a verdade. Acredito que você encontrou esta mensagem por uma razão. Se este aviso ressoar em você, se sentir um puxão no coração, peço que leve isso a sério. Volte-se para Jesus hoje. Não espere. Não deixe que as ilusões do mundo obscureçam a verdade. Se você estiver interessado em ouvir mais testemunhos como o meu, histórias convincentes de encontros com o céu, o inferno e revelações do que está por vir, por favor, inscreva-se neste canal. Esses testemunhos não são apenas histórias, são avisos, mensagens que Deus está usando para despertar as pessoas antes que seja tarde demais. Aperte o botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém de quem você gosta e ative as notificações para não perder futuros testemunhos. As pessoas precisam ouvir a verdade e juntos podemos ajudar a espalhá-la. Obrigado por assistir. E por favor, fique perto de Jesus.